paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando você e a sua família em nome de Jesus Cristo. E nesse dia irei aqui trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Se encontra em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Mas antes de entrar na palavra do Senhor, eu convido você para deixar o seu like, se inscrever no canal. Ativar o sininho da notificação. E também deixar o seu comentário, o que você está achando, né? Da palavra de Deus, né? Desse canal. Pode deixar no seu comentário também de onde você está me assistindo, né? Gostaria muito de saber até onde que esse vídeo está chegando. Diz assim a palavra de Deus. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Aqui chegou essa mulher diante de Eliseu com um grande problema. Primeiro porque ela tinha acabado de ficar viúva e o seu esposo também tinha deixado dívidas, né, para ela pagar. E ela não tinha nenhuma condição financeira. Não tinha nenhuma condição financeira, mas aqueles credores para quem o marido dela devia, que agora a dívida havia ficado para ela, eles queriam levar os filhos dela, né, para trabalhar e pagar para ser escravo, né? E aquela mulher, meu querido e minha querida, ela não aceitou aquela situação. Ela sabia que o marido era um homem de Deus. Ela sabia que ele fazia parte, né, de um grupo de profetas que temia o Senhor. E ela foi até o profeta Eliseu. Ela sabia que o profeta era um servo de Deus. E ela sabia que poderia ter uma resposta. Deus poderia dar uma resposta através do seu profeta. E o profeta Eliseu, quando ela chegou com aquele problema ali, ele perguntou: o que eu vou fazer? O que eu te hei de fazer? O que é que tu tem em casa? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão, né, uma botija de azeite, né? Senão uma botija de azeite. O que é uma botijinha de azeite, não é, meu povo? Acontece que aquele azeite, naquela época, aquele azeite que ela tinha uma botija, ele era um azeite valioso, mas ela só tinha uma botija. E com aquilo que ela tinha em casa, né, o homem de Deus viu uma possibilidade de Deus fazer um milagre. Talvez tu te encontre como essa mulher hoje, né? Endividado, cheio de problemas, não está conseguindo enxergar a solução, olha para dentro de casa e vê poucas coisas, né? E que olha e diz: não dá para pagar se eu vender. Mas só que com o pouco que tu tem, se tu buscar o Senhor, Deus pode multiplicar. Aquela mulher só tinha uma botija de azeite. E ali o servo do Senhor fala para ela assim: então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Quer dizer, pede muitas vasilhas, né? Aonde tu encontrar vasilha dos teus vizinhos, pede, né? Emprestadas, né? Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. E ali ela obedeceu a palavra do homem de Deus, né?
O grande problema, meu querido e minha querida, é que hoje nós temos a palavra de Deus nas mãos e muitas vezes não conseguimos o milagre porque não obedecemos a palavra de Deus. E talvez você esteja nessa situação no dia de hoje, né? Mas passe a obedecer a palavra de Deus, passe a buscar a orientação do Senhor para a sua vida, porque Deus, Deus não está longe, ao contrário, a Bíblia diz que Ele está perto de todos os que o invocam. A gente sabe que tem coisas que nós clamamos e o Senhor, Ele dá bem rápido, e outras Ele dá com a nossa perseverança. Mas dependendo da situação, é claro que Deus vai agir. E aqui, na vida dessa mulher, ela fez tudo como o homem de Deus mandou, porque ela entendeu que ali era a direção de Deus para a sua vida. Ela pediu vasilhas, muitas vasilhas, todas as que ela conseguiu dos vizinhos, né? Entrou dentro de casa, fechou a porta e pegou aquela botija de azeite que ela tinha e saiu derramando de uma por uma. E as vasilhas começaram a encher. Deus, ele fez um milagre e tudo foi multiplicando. Até que chegou um momento, meu querido e minha querida, que não tinha mais nenhuma vasilha vazia. E ali ela pediu ao filho, traz mais uma vasilha, e o filho disse, não tem mais, todas já estão cheias. E a palavra do Senhor diz que o azeite parou. Né? E aqui, o interessante dessa mulher é que quando esse milagre aconteceu, ela não saiu contando de casa em casa, né? Ela também não tomou nenhuma atitude de si própria, disse agora eu tenho azeite, esse azeite é valioso, agora eu vou vender. Não, muito pelo contrário. Ela foi buscar a direção de Deus para saber o que ela iria fazer com aquele azeite, né? Como que ela deveria proceder? Porque assim como ela foi buscar a direção de Deus para obter o milagre, ela também foi buscar a direção de Deus para fazer o milagre multiplicar, para usufruir daquele milagre. E muitas pessoas, meu querido, minha querida, recebem as coisas de Deus, elas buscam bastante a Deus para obter algo. E quando elas conseguem, simplesmente ela abandona Deus, não quer mais nem saber de Deus. E o Senhor não se agrada com isso, né? Mas essa mulher fez diferente, né? Aqui diz assim, no versículo de número 6, cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Né? Então esse foi o conselho que o Senhor, usando o profeta, deu para ela, né? Se fôssemos dias atuais, talvez, né? Teria dito, não, traz a metade para mim e o resto tu vende, tu paga a tua dívida. Mas Eliseu não era um homem ganancioso. Ele era um homem de Deus fiel à palavra de Deus, né? Que colocou o reino de Deus, a obra de Deus, em primeiro lugar. E ali ele disse, pega o azeite, tu vende, tu paga a tua dívida e o resto dá para tu viver, tu e os teus filhos. Só para a gente ver, meu querido, como aquele azeite era valioso, né? E a palavra de Deus, ela não fala quantas vasilhas aquela mulher encheu, mas eu creio que foram muitas, porque em tudo ela obedeceu a palavra de Deus. E esse milagre que você tanto espera, ele vai acontecer na sua vida se você continuar buscando o Senhor. Porque o Senhor Deus, ele é Deus de milagres, né? Mas o homem e a mulher recebem mediante a obediência à palavra de Deus. E quando o Senhor entregar na sua vida, continue andando na direção de Deus como essa mulher fez, né?
Até onde fica registrado, a gente percebe que ela fez tudo como o homem de Deus falou. Então busque ao Senhor. Se você se encontra em uma situação parecida com a dessa mulher, ou em qualquer outra circunstância que não esteja boa, favorável aos teus olhos, né? Busque ao Senhor, recorra a Deus, né? Naquele dia as pessoas, elas não tinham acesso a Deus como eu e você temos hoje, porque hoje nós temos a palavra completa, é pela fé. Naquela época Deus ele falava através dos profetas, mas hoje a Bíblia diz que ele fala através do seu filho, através da sua palavra. Então, se você crê na palavra de Deus, você pode dobrar o seu joelho no seu quarto e orar e falar com Deus e clamar ao Senhor. Ainda que você não esteja vendo, mas Ele está presente, né? Porque todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus está com ele a todo momento. A gente não está vendo, mas a gente crê pela fé. Fé na palavra. Então, meu querido e minha querida, busque ao Senhor, recorra a Deus, né? Porque Deus, ele tem solução para todos os problemas. E para o Senhor não existe problema grande. Para ele existe solução de todas as coisas. Afinal de contas, foi ele quem fez todas as coisas, né? Ele é o professor dos professores, é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Então, assim, não há nada que tenha nessa terra que o Senhor não tenha feito, né? Que o Senhor não conheça, não possa resolver, não existe. Então, guarde essa palavra no teu coração, que Deus abençoe você e a sua família e te dê direção em nome de Jesus.